Agradecemos por esse hino muito bonito, né? Que Deus vai sempre nos amar como se fôssemos crianças, né? Louvado seja Deus. Um cordial boa noite a todos. Parabéns a você que veio. Graças a Deus, irmãos, aqui chegamos. Deus, essa é a grande verdade, né? Deus está tendo paciência conosco. Por isso estamos vivos. E aí está uma grande pergunta, né? Por que estamos vivos, né? Por que será que você não morreu ainda? Nem eu, né? Não é bom pensar na morte não, mas às vezes tem que fazer essa pergunta, né? Por que eu estou vivo? A conclusão é uma só. Estamos vivos porque Deus tem um plano em nossa vida. E através de nossa vida. Porque depois que uma pessoa morre, aí acabou o tempo dele nessa terra. Não é verdade? Então estamos vivos porque Deus tem um plano em nossa vida e através de nossa vida. Então parabéns a você que tem vindo cada noite para estudar a palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra, o Espírito Santo fala no nosso coração e nos prepara para o reino da eterna felicidade. Você sabe que quem inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a Bíblia foi o Espírito Santo, né? A pessoa maravilhosa do Espírito Santo foi quem inspirou os profetas e os apóstolos a escrever a palavra de Deus. Então aqui está uma obra de quem? Do Espírito Santo. Por isso que a pessoa que estuda a palavra é bem-aventurado. Porque ele vai entender de onde veio, onde está e para onde vai. Né? E vai ter felicidade. Então seja muito bem-vindo. Ontem nós estudamos aqui sobre o santuário celestial, né? As coisas do céu. Anteontem foi sobre o santuário terrestre. Ontem o santuário celeste ou celestial. E quem veio ontem pôde entender, né, como funciona o santuário celestial. E hoje nós vamos avançar ao tema de ontem. O tema de hoje, ele é profético, bastante abrangente, né? Grandes revelações. Hoje e amanhã, porque o tema de hoje vai ser cortado em duas partes. Mas antes eu gostaria de dizer que temos uma escolinha para as crianças, né? Cadê as professoras? Ah, está ali, ó. Então as crianças podem sair para a escolinha, os juvenis anotam a palavra-chave. E a palavra-chave de hoje, deixa eu ver qual que vai ser. Deixa eu ver qual que vai ser a palavra-chave de hoje, hein? Tempo do fim. Tá certo? Tempo do fim. Muito bem. Meus amigos, ontem tivemos aqui um lindo batismo, não foi? Ontem à noite? Batismo da Bruna. E no final dessa semana, no sábado à tarde, às 4 da tarde, no sábado que vem, vamos ter mais um grande batismo aqui. E estamos contentes porque temos muitas pessoas, irmãos, que têm entendido a palavra e têm tomado a decisão ao lado de Cristo. Então, sábado é o dia do batismo. Irmãos, quando uma pessoa se batiza, quando ela aceita Jesus e se batiza, ela está dando um testemunho público diante dos seres humanos e diante de todo o universo. Sabia disso? Por isso que Jesus falou que há alegria onde? No céu, quando uma pessoa na terra se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus. Então, se tem uma coisa que acontece na terra que mexe com o céu, é exatamente quando uma pessoa se arrepende pelo Espírito Santo e aceita Jesus e é batizada. Então, os anjos lá no céu vibram, e vibram, e vibram, porque eles percebem que valeu a pena Cristo vir aqui e derramar o seu sangue na cruz. E quando a pessoa se batiza, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou do lado de Jesus. Eu rejeitei o caminho do diabo. Esse é o sentido do testemunho público. Eu rejeitei o caminho do diabo, das trevas, e agora estou no caminho da luz. Eu aceitei Jesus. Então esse é o sentido do batismo, o testemunho, né? Então, veja, sábado pode ser o seu batismo também. Tá certo? Deus opera milagres. Para Deus não tem nada difícil e nem impossível. Então Deus pode, você não pode, eu não posso, mas Deus pode. Entende? Então se você tem uma causa difícil, um problema aí complicado que está te impedindo de ser batizado, vamos orar por isso. Para que Deus possa colocar a mão poderosa e quebrar as barreiras, né? E libertar. E Deus faz isso.
Deus faz isso. Eu já vi muitos milagres, né? E um deles foi na minha vida. Também andei sem rumo um bom tempo na vida, né? Mas Deus iluminou minha mente e me tirou do caminho mal. Então, sábado é o dia do batismo, tá? Se a sua ficha não foi preenchida ainda, então fale conosco, tá bom? Para que possamos preencher a sua ficha de batismo, para que você também seja batizado. E se prepare cada dia melhor para o reino dos céus. Bem, vamos abrir a palavra? Vamos abrir a palavra. Vamos para abrir numa recapitulação, né? Hebreus 8, verso 1 e 2. Hebreus 8, versículo 1 e 2. Hebreus 8, versículo 1 e versículo 2. Hebreus está mais no finalzinho da Bíblia, né? Aí depois de Timóteo, de Tito, você acha Hebreus. Hebreus 8. Achou? 8, versos 1 e 2. Muito bem. Agora com a Bíblia aberta aí, olha para cá um pouquinho. Irmãos, o tema de hoje, deixa eu ver se vai funcionar meu trem aqui. O tema de hoje tem que ver com as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, né? O tema de hoje. Então, é um tema importantíssimo, bastante abrangente. Mas, vamos aqui uma breve recapitulação, né, da parte de ontem, para facilitar o entendimento da parte de hoje. Bem, aqui em Hebreus 8, verso 1 e 2, diz assim, ó. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Verso 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então notem, meus amigos, que tem um tabernáculo no céu. Tem um santuário no céu que o Senhor Deus erigiu e não o homem. Então o santuário do céu foi levantado pelo próprio Deus. Agora no versículo 5, verso 5, diz assim, ó. Os quais ministram, está falando dos sacerdotes da terra, né? Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então o santuário da terra era uma sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse para ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o quê? O modelo que te foi mostrado no monte. Então, você percebe que o santuário da terra foi construído por Moisés, mas Deus mostrou para ele o santuário do céu. Moisés, está vendo esse modelo aqui? Tá, então faça assim. Então, no céu tem um santuário, né? E nós já estudamos aqui o santuário terrestre e o santuário celeste. Então, vamos aqui para a tela. Então, há um santuário aonde? No céu, né? Ele foi inaugurado por Jesus Cristo no ano 31 do nosso calendário, quando Jesus subiu ao céu após a sua ressurreição. Então, Jesus morreu, ressuscitou, ficou na terra 40 dias, e depois de 40 dias ele retornou para o céu. Ao ir para o céu, ele inaugurou o santuário celestial. E quando ele inaugurou, ele entrou em todos os compartimentos, no santo e no santíssimo lugar. De modo que o cordeiro do santuário celestial, quem é? O próprio Jesus. O sacerdote do santuário celestial, quem é? O próprio Jesus. Que começou a ministrar no santuário celestial no ano 31 depois de Cristo. E ele começou a oficiar como sacerdote. No santuário da terra você viu que o sacerdote entrava no primeiro compartimento todos os dias com sangue, né? O pecador vinha até o pátio, confessava os pecados na cabeça do animal, depois ele sacrificava o cordeiro, o sacerdote pegava o sangue e levava para dentro do santuário, no lugar santo. Então Jesus, ao subir ao céu,
ele passou a ministrar como sacerdote no lugar santo. Que ano? 31 do nosso calendário. Veja, o sangue ministrado por ele é o sangue dele mesmo. Aqui na terra, o sacerdote apresentava o sangue do animalzinho, do cordeiro que morria em lugar do pecador. De modo que nós vimos que no santuário terrestre, quando o sacerdote parava o sangue do cordeiro ali e levava para dentro do santuário, simbolicamente estava levando os pecados do povo para dentro do santuário. E Cristo, quando foi para o santuário celestial, ele lá começou a ministrar como sacerdote, apresentando o seu próprio sangue em nosso favor, não é? E nós vimos ontem que ele é o pão da vida. Vimos também que ele é a luz do mundo. E nós vimos também que João teve a visão, Deus mostrou para ele, Cristo glorificado no meio dos 7 candeeiros, né? Os 7 castiçais. Nós vimos também que no céu foi mostrado para João o altar de incenso, né? E nós vimos que o sumo sacerdote do santuário celestial é o próprio Jesus, como nosso advogado, né? Então veja que ontem estudamos sobre o santuário celestial. Então hoje Cristo está no céu vivo, como nosso advogado, né? E nós devemos orar a Deus o Pai, em nome de Jesus, que está no céu vivo como nosso advogado, para nos defender das acusações do diabo. Muito bem. Então isso foi ontem. Passei rapidamente aqui, para facilitar o entendimento da parte de hoje. Agora veja, Daniel capítulo 8, vamos lá. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Aqui em Daniel capítulo 8, Deus deu uma visão para Daniel. E Daniel escreveu. E nas partes proféticas, cerca de 95% delas não se entende como se lê, porque Deus revelou em símbolos. E Deus tem grandes revelações através desses símbolos. Mas a Bíblia responde ela mesma. Então aqui no capítulo 8, irmãos, vamos ler, diz assim, ó: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava o quê? Hein? Um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Verso 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então esse carneiro era tremendo, né? Verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Verso 6. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Verso 7. Vi o
chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então esse bode é terrível, né? Verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, quebrou-se-lhe o quê? O grande chifre. E em seu lugar saíram o quê? 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Verso 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército da onde? Dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e a pisou. Verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o quê? O sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Paremos aqui. Meus amigos, nesse último verso fala que o lugar do seu santuário, o lugar do seu santuário foi deitado por terra. Bom, agora temos que entender o que lemos, né? Vamos aqui para a tela. Então veja, o que significa esse carneiro? O que significa os 2 chifres do carneiro? O que significa o bode peludo que vinha voando sem tocar no chão? O que significa o grande chifre que tinha entre os olhos? O que significa os 4 chifres que subiram no lugar dele quando foi quebrado? O que significam os 4 ventos mencionados aqui? O que significa o chifre pequeno? Veja, o que significa o alcance horizontal e vertical desse chifre pequeno? O que significa a verdade por terra? Até quando a verdade ficaria por terra? E quando Deus tomaria providência? E o que significa as 2.300 tardes e manhãs? Então, o tema está baseado nessas questões aí. Então vamos agora para o capítulo 8, versículo 3. Verso 3. Então, disse Daniel, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava o quê? Um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Está vendo? 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Paremos aqui. Vamos agora no versículo 20. 8, verso 20. Olha aí. 8, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são quem? Hein? Os reis da Média e da Pérsia. Então escutem. O carneiro representa o reinado medo-persa, da Média e da Pérsia. E os 2 chifres, os reis da Média e da Pérsia. Quem eram os reis da Média e da Pérsia? Ciro e Dario. Eram os reis da Média e da Pérsia. E Ciro era mais poderoso do que Dario. Por isso que um chifre é maior do que o outro. Então notem que o carneiro é o reinado medo-persa. Os 2 chifres, os 2 reis da Média e da Pérsia. Ciro e Dario. Agora volte lá no capítulo 8, versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente. Aqui, irmãos, o ocidente representa Ciro, quando conquistou a Lídia, no ano 547. E para o norte, aqui foi quando Ciro conquistou a Babilônia, no ano 539. E para o sul, foi quando Cambises, filho de Ciro, conquistou
a direção do sul, até ao Egito e Etiópia. Diz assim: e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Assim se engrandecia. Agora diz o versículo 5: então eu observando, aliás, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Paremos aqui. Vamos para o capítulo 8, verso 21 agora. 8, 21. Diz assim, ó. Mas o bode peludo é quem? O rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o quê? O primeiro rei. Então aqui já entendemos que esse bode peludo, que vinha voando sem tocar no chão, representava o reinado da Grécia, comandado por Alexandre o Grande, que era o rei da Grécia. Então, a história conta uma guerra, uma briga entre o carneiro e um bode. Não é? Um carneiro e um bode. Ou seja, o reinado Medo-Persa e a Grécia. Então, o que aconteceu? Volte agora ao capítulo 8, versículo 9. 8, verso 9. Aliás, 9 não. É o verso 7, né? Versos, não, 6. Dirigiu-se ao carneiro, então aquele bode que vinha sem tocar no chão, peludo, com um chifre grande no meio dos olhos. Assim, dirigiu-se ao carneiro, está vendo? Que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, fez o quê? O feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Então notem que nessa briga entre o bode e o carneiro deu bode. Tá certo? O bode ganhou. Diz que ele quebrou os 2 chifres, né, e lançou por terra. Ou seja, a guerra entre os medos e persas e a Grécia ganhou. É isso que está falando aqui. Agora veja o verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, né, no seu máximo poder, quebrou-se-lhe o quê? O grande chifre. Quem era o grande chifre mesmo? Alexandre o Grande, que era o rei da Grécia. Então caiu, né? Caiu Alexandre morreu. O rei da Grécia morreu. E em seu lugar, olha aí, em seu lugar, saíram o quê? 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então notem, meus amigos, que aqui surgiram 4 chifres no lugar do chifre grande. Ou seja, Alexandre foi morto e agora surgiram 4 dominadores para dominar no lugar dele. E quem são esses 4 dominadores que passou a governar a Grécia no lugar de Alexandre o Grande? Foi Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e quem mais? Hein? Vamos lá. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 generais de Alexandre, eles eram 4 generais do próprio Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre morreu, esses 4 generais dividiram o reinado em 4 partes, assim, ó. E cada um governou uma parte. Então, esses 4 chifres que sobem no lugar do chifre grande, no lugar de Alexandre o Grande, são os 4 generais. E aqui fala, nesse versículo 8, que
esses 4 chifres notáveis foi para os 4 ventos do céu. Agora, qual o significado dos 4 ventos do céu? São os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, notem que esses 4 generais agora passaram a governar, né, no lugar de Alexandre, todo o reinado que mandava no mundo todo. Agora, no versículo 9, fala assim, ó: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. Para onde? Para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Bom, paremos um pouquinho aqui. Irmãos, no versículo 8, que vamos ler de novo agora, diz assim, ó, de novo, por favor. O bode se engrandeceu, está falando de Alexandre o Grande, né? Se engrandeceu sobremaneira, só que na sua força, na sua maior força, quebrou-se-lhe o grande chifre. Morreu Alexandre o Grande. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Para onde? Para os 4 ventos. Para os 4 ventos. Agora, no versículo seguinte, fala de um dos chifres. Só que na língua original, no hebraico, não aparece aqui a palavra chifre. Inclusive eu trouxe aqui hoje, irmãos, a Bíblia original. Ó, aqui está o Antigo Testamento hebraico. E aqui está o Novo Testamento grego. O hebraico, que é a língua original do Antigo Testamento, é bem diferente da nossa língua, né, logicamente. E não só isso, a nossa Bíblia começa aqui, não é? A hebraica não começa aqui, começa aqui, é de revés 3, é aqui. Então, Gênesis está aqui, ó. A nossa escrita é da esquerda para a direita, a gente escreve assim. O hebraico é da direita para a esquerda, né? Então, aqui está o Antigo Testamento original hebraico. E aqui está o Novo Testamento original grego. Então, foi daqui que foi traduzido para todos os idiomas da terra, viu? A Bíblia. E no original hebraico, não existe essa palavrinha aqui, ó. De um dos chifres. Não aparece isso aqui. Como é que aparece no hebraico? É de um dos ventos. De um deles. Ou seja, porque os 4 chifres notáveis foi para os 4 ventos do céu. Aí no verso seguinte fala de um deles, de um dos 4 ventos. Entende? Então de um dos 4 ventos saiu um chifre pequeno. E esse chifre pequeno se tornou muito forte para onde? Hein? Para o sul, tá certo? Para o sul, que representa o Egito. Né? Depois para onde mais? Para o Oriente, que é a Palestina. E depois para onde mais? Para a terra gloriosa, que é a terra de Israel. Então veja, irmãos, que esse chifre pequeno, que sai de um dos 4 ventos, aqui, representa, irmãos, Roma cristã. Mas não só Roma cristã misturada com o paganismo. Roma pagã e Roma cristã misturada. Que agora se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então você percebe aqui, ó, um alcance horizontal. Mas não só isso. Veja o versículo seguinte. Cresceu até atingir o quê? O exército, dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e a pisou. Paremos um pouquinho aqui. Vamos para a tela.
Vamos aqui para a tela. Veja, irmãos. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, vamos entrar já já, ela foi escrita mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Uma profecia indicava o tempo de seu batismo, de sua crucifixão e quando o evangelho seria levado ao mundo inteiro. Veja, Cristo recomendou a leitura do livro de Daniel. E ele mesmo disse assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ele falou isso em Mateus 24, verso 15, no sermão profético sobre os sinais do fim do mundo. Então, Jesus chamou a atenção para o livro de Daniel, para o capítulo 8, né, sobre o abominável da desolação, de que falou Daniel. Bem, Daniel 7, irmãos, Daniel 7, fala sobre a ponta pequena, um chifre pequeno, que quando nós estivemos aqui no ano retrasado, estudamos isso aqui profundamente. Veja, Roma imperial, porque Roma teve duas fases. Teve a fase de Roma imperial, quem governava eram os Césares. E depois, quando caiu Roma imperial, aí surgiu a Europa Ocidental, 10 países. E no meio da Europa Ocidental surgiu Roma cristã, porém governada pelo sistema papal. Então Roma teve duas fases, Roma imperial, pagã, e Roma cristã, papal. Não é? Então veja, Roma imperial caiu quando? No ano 476 depois de Cristo. Né? Daí surgiu a Europa Ocidental, 10 países. E Roma cristã surgiu no meio dos 10 países, no meio da Europa Ocidental. Né? E era governada pelo sistema papal. Veja, aí a profecia que lemos fala de uma briga, né, entre um bode peludo, com um chifre grande no meio dos olhos, e um carneiro com 2 chifres. Né? E então, diz que nessa briga, né, entre o carneiro e o bode ganhou a guerra. Né? Os chifres os reis da Média e da Pérsia, né? Ciro e Dario. E então nessa briga o bode venceu, lançou por terra, ou seja, a Grécia venceu o reinado da Média e da Pérsia, né? Derrotou ali o reinado medo-persa. Né? Então veja, agora no lugar aí diz que o chifre grande, na sua força maior, foi quebrado. E no lugar surgiram quatro chifres, né, que passou a governar no lugar de Alexandre o Grande, governar a Grécia, né, para os 4 ventos do céu, ou seja, os 4 pontos cardeais. Então, foi Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, que agora passaram a governar o mundo, né, através da Grécia. Né, e eles dominaram os 4 pontos cardeais. Daí, diz assim que no lugar do chifre grande, né, de Alexandre, então surgiram 4 chifres notáveis, que são os 4 generais, para os 4 ventos do céu. Aí diz, de um dos ventos, não de um dos chifres, de um dos ventos, de um dos 4 pontos cardeais, né, saiu um chifre muito pequeno. Né? Então veja, Daniel 8, né, fala de um dos 4 ventos. Né, saiu um chifre muito pequeno. Né, cresceu para o sul, né, para o oriente e para a terra gloriosa. Né? Então o chifre pequeno ali indica Roma pagã e Roma cristã. Uma mistura de paganismo com cristianismo. Cresceu muito para o sul, né, para o oriente e para a terra gloriosa. Agora veja, engrandeceu-se até o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas desse exército deitou por terra e pisou. E atingiu até o príncipe do exército. Tirou dele o quê? O contínuo. Vamos voltar aqui para a Bíblia para mostrar um detalhe importante aqui.
no versículo 11, 8, verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Aqui tem outro equívoco na tradução. No hebraico aqui não aparece a palavra sacrifício, aparece só diário. É tamid que aparece no hebraico, tamid. Então diz que tirou do príncipe do exército o quê? O tamid, né? Tirou o tamid. E tamid significa contínuo. Contínuo. Tirou o contínuo do príncipe do exército, ou seja, de Jesus Cristo. E o lugar do seu santuário foi deitado por terra. Então veja aqui. Vamos entender. Então o lugar do seu santuário foi deitado por terra. Então veja aqui, irmãos. O exército do céu se refere aos servos de Deus, ao povo de Deus. Veja, alguns do exército e das estrelas desse exército deitou por terra e a pisou. Então significa perseguição e morte que o sistema papal fez com o povo de Deus, né? Diz que atingiu até o príncipe do exército. Quem é o príncipe do exército do céu? Cristo. Então, Roma cristã, governada pelo sistema papal, surgiu de um dos quatro ventos e agora, irmãos, começou a perseguir os servos de Deus e matar. E atingiu até o príncipe do exército, que é Cristo. E tirou dele o quê? O contínuo. O que é o contínuo de Cristo? A intercessão. Vamos ler aqui um texto que lemos ontem, mas deixa o Daniel marcado aí, deixa o Daniel aí marcado. Deixa eu marcar o meu aqui também. E vamos agora para primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Dá uma olhadinha o que diz aqui. Capítulo 2, verso 5. Diz assim, ó, primeira a Timóteo, tá? Está mais para o final da Bíblia aí. Depois de Tessalonicense, né, você acha Timóteo. Primeira carta e segunda carta, mas é a primeira. Capítulo 2, verso 5. Vamos lá. É importante agora você ler esse texto aqui e entender. 2, verso 5. Primeira carta a Timóteo. Aí atrás todo mundo achou, pastor Fagner? Lá atrás, Elson, vamos ler. Diz assim, ó, no verso 5, tá? 2, verso 5 de Timóteo. Porquanto há o quê? Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Então aqui fala que só há um único mediador. Irmãos, há um único mediador entre o ser humano e Deus. Quem é? Jesus Cristo, homem. Porque Jesus, irmãos, ele tomou a forma humana, né? Veio na terra e venceu o diabo como um homem. Para mostrar que Adão poderia ter vencido e não venceu. Mas ele venceu no lugar de Adão. Tá certo? Onde Adão fracassou, ele venceu. E ele restou ao terceiro dia em carne e osso, não foi em espírito, e voltou para o céu, onde está hoje em carne e osso. Lá no céu. Como nosso mediador. E o que significa mediador? É intercessor. Mediador é que está no meio. Entende? Mediador é que está no meio. Então, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É o nosso advogado. É, doutor Coimbra? Então, Jesus é o nosso mediador. E diz aqui que ele é o único mediador. E por que isso é importante? Porque, irmãos, Jesus Cristo está no céu como nosso advogado, como nosso mediador. Então, nós devemos orar a Deus o Pai, sabendo que a gente não merece nada, mas orar em nome de Jesus, porque Ele venceu onde Adão fracassou. E a morte dele foi a morte substituta. Ele morreu no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados na cruz, certo? Então, é nele e por Ele que recebemos as bênçãos de Deus. Não é porque você merece não, nem eu, a gente não merece nada.
Mas Cristo está no céu como nosso mediador. E Ele é vitorioso. Quando fala que Ele está à destra do Pai, significa status de vencedor. A destra do Pai significa status de vencedor. Então nós temos no céu Cristo como nosso advogado, como nosso intercessor. Ele é único. Não tem outro intercessor. Então, quando fala aqui que dele tirou o contínuo, o sistema papal tirou de Cristo o contínuo, tirou dele a intercessão. Tirou de Cristo o sistema de advogado. E como é que o sistema papal fez isso? Vamos entender. Né? Mas diz que o lugar do seu santuário deitou por terra. Né? Então ele tirou de Cristo a intercessão, o trabalho de advogado, e deitou por terra o santuário. Por quê? Porque Roma pagã destruiu o templo em Jerusalém, mas agora o sistema papal, porque lembre-se que o chifre pequeno representa Roma pagã e Roma cristã em Daniel 8. Então, Roma pagã, com o exército, foi lá, arrebentou Jerusalém no ano 70, comandado por general Tito, e deitou por terra o santuário, destruiu o santuário que estava lá em Jerusalém, que era o centro da vida judaica. E o sistema papal, agora, mexeu com o povo de Deus, e mexeu também com o príncipe do exército, e tirou dele o contínuo. Então vamos entender isso. Né? Então o que faria? Lançou por terra a verdade. Né? Lançou por terra a verdade. Vamos voltar para Daniel, capítulo 8. 8. Vamos ler no verso 11. Verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, que é Jesus Cristo. Dele tirou o contínuo, que é a intercessão, trabalho de advogado, e o lugar do seu santuário deitou por terra, deitou abaixo. Verso 12. O exército lhe foi entregue com o contínuo, com o tamide, não tem a palavra sacrifício no original aí, com o contínuo, por causa do quê? Das transgressões, e deitou por terra o quê? Hein? A verdade. E o que fez? Prosperou. Então notem, meus amigos, que o sistema papal, Roma cristã, lançou por terra a verdade e prosperou. Né? Fez isso e prosperou. Então agora veja, aqui na tela. No ano 476, depois de Cristo, caiu o Império Romano, que era governado pelos Césares. Aí surgiu a Europa Ocidental, aqui. E no meio da Europa Ocidental surge Roma cristã, agora governada pelo sistema papal. Aí quando foi no ano 503, o Papa foi eleito juiz sobre toda a terra, podendo julgar e não podendo ser julgado por ninguém. Foi num sínodo chamado Sínodo Palmares, que ele foi eleito juiz sobre toda a terra, podendo julgar e não podendo ser julgado por ninguém. Aí quando foi no ano 508, 5 anos mais tarde, ele recebeu um exército, um trono e uma coroa. Quem deu para o sistema papal um exército, um trono e uma coroa? O rei Clovis dos francos que deu. E aqui foi estabelecida a abominação desoladora, de que falou Daniel e de que falou Jesus Cristo do sermão profético. Então a abominação desoladora foi estabelecida aqui, ó. A contrafação do plano da salvação. Aí quando foi 30 anos mais tarde, no ano 538, o sistema papal recebeu supremacia. O que é isso? Poder político e religioso nas mãos, agora para mandar, desmandar, torturar e matar quem não concordar com suas doutrinas. E isso se valendo dos tribunais civis. E agora então, quem não obedecia o comando papal era punido por lei. Então aí começou a desgraça, começou a tragédia. Porque a partir daqui, as Bíblias foram recolhidas do povo e queimadas em praça pública. É por isso que fala aqui que deitou por terra a verdade. Ó. A verdade aqui é a palavra de Deus. Lançou por terra a verdade. E fez isso e prosperou. E a partir daqui, irmãos, foi um período muito longo de perseguição
de perseguição de 1260 anos, né, de que fala ali em Daniel capítulo 7, verso 25. Então foi um período muito longo, de 1260 anos, de perseguição, tortura e morte. Nesse período aqui, ó, ninguém tinha Bíblia. Foram queimados em praça pública. Ninguém podia ler Bíblia. E aí, o que foi feito aí? O Papa começou a colocar doutrinas e mais doutrinas e mais doutrinas em nome de Deus e da Bíblia, mas não tinha nada a ver com Deus nem com Bíblia. E quem não aceitasse era torturado e morto. E nesse período aí foram colocadas as piores doutrinas que existem hoje em nome do cristianismo. Por exemplo, batismo de bebezinho. Tem na Bíblia? Pode batizar um bebezinho? Segundo a Bíblia? Não. E o Papa colocou, e está até hoje. Está ou não está? Pois é. E o povo tinha que obedecer. Quem não obedecer era perseguido e morto. Também foi colocado aí, nesse período, o voto do celibato. Tem isso na Bíblia? O que é o voto do celibato? Que o líder religioso não pode se casar. É por isso que o Papa não se casa, os padres também não se casam, e as freiras também não se casam. Por causa desse voto aqui, ó, do celibato. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia fala o contrário, fala que o líder religioso tem que ser casado, bem casado, e marido de uma só mulher. Mas o Papa disse não, não vai casar. Então está aqui a doutrina do voto do celibato, que está até hoje, não está? Pois é. Também foi colocado o domingo como dia de guarda no cristianismo. Tem isso na Bíblia? Hein? Não. Veja, o domingo veio do paganismo, da adoração ao Deus Sol. Mas o Papa pegou e colocou no cristianismo. E não tem em Bíblia nenhuma, irmãos, nenhum mandamento manda guardar o domingo. O único lugar que manda guardar o domingo é isso aqui, ó. Olha aqui. Sabe o que é isso aqui? Catecismo. O catecismo. Então aqui é o único lugar que manda guardar o domingo oficialmente. Aqui nos 10 mandamentos da lei de Deus, no catecismo, o Papa adulterou e colocou no terceiro mandamento assim, ó, guardar domingos e festas. Então se você abrir os 10 mandamentos daqui do catecismo e os 10 mandamentos da Bíblia, você vai ver que não bate uma coisa com a outra. Infelizmente, o Papa mudou por conta própria e colocou no cristianismo. Não tem em Bíblia nenhuma. E sabe o que é interessante? Que os pastores evangélicos, praticamente todos, falam mal da Igreja Católica, mas guarda o domingo que a Igreja Católica colocou. E que não tem na Bíblia. E fala mal de quem guarda o sábado. Se você achar na Bíblia um texto que manda guardar o domingo, eu dou um carro zero para você. E uma casa nova. Pode procurar. Se amanhã você me aparecer aqui com um texto bíblico, inspirado por Deus, que manda guardar o domingo, você vai ganhar um carro zero e uma casa nova. Pode perguntar para quem você quiser, para o padre, né? Para o pastor X, pastor Y, para o pai de santo, enfim. Se você me mostrar um texto na Bíblia, inspirado por Deus, que manda guardar o domingo, você vai ganhar um carro zero e uma casa nova. Então notem que não tem, irmãos, só aqui manda guardar o domingo, ó. Os 10 mandamentos da lei de Deus no catecismo. Diz assim, ó, guardar domingos e festas. Então o Papa colocou isso aí também. E está até hoje. Também colocou o quê? Canonização de pessoas, tornando pessoas santas e intercessoras. O que é isso aqui? O Papa começou a canonizar pessoas, irmãos, que morreram, dizendo que virou santo e está no céu. E aí então, irmãos, começou a ensinar os fiéis a recorrer aos santos. Entende? E agora, irmãos, o povo está bêbado com isso. Porque o padre ensina assim, ó, se você tem problema nos olhos, deve rezar para quem? Santa Luzia. Que diz que é a santa que protege os olhos. Diz que ela morreu e foi para o céu e virou santa. E é nossa intercessora. Que intercede por nós quando tem problema nos olhos. Agora, se eu posso recorrer a Santa Luzia quando estou com problema nos olhos, a pergunta que surge é, para que Jesus como meu advogado no céu? Eu nem preciso dele. Olha o problema. Quando uma pessoa tem problema no casamento ou na família, o padre manda rezar para quem? Santo Antônio. Então, canonizou outra pessoa chamada Antônio, diz que virou santo, está no céu, e é o santo que protege o casamento e a família.
Agora, se eu posso recorrer a Santo Antônio, para que Jesus como meu advogado no céu? Eu não preciso dele. Se uma pessoa tem problema na garganta, o padre manda rezar para quem? São Brás. Né? Você já viu a pessoa quando engasga e alguém chega nas costas e bate e grita, São Brás, São Brás. Já viu? É por causa disso. É porque aprendeu assim. Agora, se eu posso recorrer a São Brás, para que Jesus como meu advogado no céu? Então, quando fala a profecia que deitou por terra a verdade e tirou de Cristo o contínuo, é isso aqui. Tirou de Cristo a intercessão na cabeça do povo. Ou seja, o povo está bêbado. Você vê quando é o dia de santo tal, dia de santo tal, dia de santo tal, a multidão que vai para a rua atrás de uma estátua, numa procissão? Já viu isso aí? Pois é porque são devotos daquele santo. Então não é culpa dos fiéis não, viu? Os fiéis estão de boa fé, aqui em qualquer lugar. Então o erro está onde? No sistema. Na liderança. Então nós não podemos condenar nenhum fiel, mas Deus condena o sistema errado que ensina o povo errado. Ficou claro isso? Então note, irmãos, que a profecia está falando que o sistema papal iria surgir e tiraria de Cristo o contínuo. E é assim, ó, com isso aqui tirou de Cristo o contínuo. Agora os fiéis não oram a Deus o Pai e pedem em nome de Jesus. Não, ora a Deus o Pai e pedem em nome de Santo Antônio, em nome da Senhora Aparecida, que diz que ela é nossa advogada. Sabe que a reza da Salve Rainha, não sei quantos aprenderam essa reza, a reza da Salve Rainha fala que Maria é nossa advogada. E a reza da Ave Maria diz que ela é nossa advogada. Sabe que a reza da Ave Maria tem uma grande parte que é bíblica, né? Certinha. Mas a última parte está errada. Quer ver, ó? Ave Maria, cheia de graça, e ela foi cheia de graça. O Senhor é convosco, Deus foi com ela. Bendita sois vós entre as mulheres, ela foi bendita entre as mulheres, foi escolhida por Deus. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tudo certo. Santa Maria, também está tudo certo até aí. Porque segundo a Bíblia, santos são pessoas que aceitam Jesus e guardam os mandamentos de Deus por amor a Cristo. E Maria aceitou Jesus como o Senhor dela e Salvador dela e guardava os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Está na Bíblia que a Virgem Maria guardava o sábado. E mais, a Virgem Maria foi uma pessoa especial. Quem fala mal da Virgem Maria não conhece a Bíblia. Mas daí para frente está errado. Santa Maria, mãe de Deus. Aí complicou. Porque Deus é eterno, irmãos. Deus é eterno, não tem começo nem fim. Escuta, Deus é eterno. Então Maria não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus segundo a carne. Não segundo a divindade. Então Santa Maria, está errado. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Aí piorou. Como é que ela vai rogar por nós se ela morreu e está no pó da terra? Percebe? Então aí está o grande erro da reza da Ave Maria. Mas a maior parte está certa e bíblica. Então, quando eu falo que o sistema papal tirou de Cristo o contínuo, é porque começou a inventar santos e mais santos e ensinar o povo a recorrer aos santos. E diz que são nossos intercessores e que Maria é nossa advogada. Aí não. Você sabe que a Virgem Maria era adventista do 7º dia, né? Sabia ou não? A Virgem Maria era adventista do 7º dia, é nossa irmã na fé. Ela, irmãos, guardava o sábado. E Maria morreu crendo e aguardando a volta de Jesus. Biblicamente. Então, Maria era adventista do 7º dia. Nossa irmã na fé. Ela morreu, está no pó da terra, nós queremos que ela morreu salva. E quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar e vai para o céu. Como todos os salvos que morrem. Então, meus amigos, aqui deitou por terra a verdade, tirou o contínuo de Cristo. Né? Também colocou missa do 7º dia, o que é isso? Culto aos mortos, rezar pelo morto, tem isso na Bíblia? Podemos orar ou rezar por um morto? Não, porque o morto está morto, não está vivo. Biblicamente, morrer significa morrer e não viver. Veja, e está até hoje isso aqui, não está? Hein? Pois é, até hoje está isso aqui. Também, irmãos, colocaram a doutrina do purgatório. O que é isso aí? Que a pessoa que morre, segundo o padre, e não tem muitos pecados, não vai nem para o céu nem para o inferno. Vai para um lugar intermediário chamado purgatório, que diz ele que lá tem fogo, e lá a pessoa vai ficar queimando e sofrendo, queimando e sofrendo, sofrendo e queimando,
e de lá então vai para o céu. Então essa é a pregação do sistema papal sobre o purgatório. Isso tem na Bíblia? Não, porque a pessoa que morre vai para o pó da terra. Deus falou assim, ó, tu és pó e ao pó tornarás. Deus não falou assim, tu é pó e ao céu tu vais. Não foi isso que ele falou. Ou tu és pó e ao inferno de fogo tu vais. Não, não foi isso que ele falou. Ou tu és pó e ao purgatório tu vais. Não foi isso que ele falou. É tu és pó e ao pó tornarás. Então quando a pessoa morre, é o pó da terra. Então veja o que o sistema papal fez. Está vendo? Começou a ensinar que tem vida após a morte. Rezar pelo morto, né? A doutrina do purgatório. Também colocou o quê? Indulgências, que é a compra do perdão. Você podia pagar hoje e pecar amanhã que já está perdoado. Tem isso na Bíblia? Não. Irmãos, o perdão da gente vem pelo sacrifício de Cristo. Você não tem que pagar nada. Ele pagou. Tem que aceitar o pagamento que ele fez. Mas o Papa colocou aqui, ó, a compra do perdão. Também, irmãos, colocou o que mais? Penitência para alcançar graça. Subir escada de joelhos, ajoelhar em grão de milho, se autoflagelar. Tem isso na Bíblia? Não também. Irmãos, a salvação vem a nós pela graça. E é por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então ninguém precisa fazer sacrifício, nem penitência, para alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Não. O que você tem que fazer é aceitar o sacrifício de Cristo em seu favor. Não é? Isso sim. Então notem, irmãos, que deitou por terra a verdade bíblica. Fez isso e prosperou, diz a palavra. Mas Deus, irmãos, tomou providência. Quando foi em 1517, Deus levantou Martinho Lutero, um monge católico, fiel, professor da universidade. E esse homem descobriu uma Bíblia, começou a ler escondido, não podia ler Bíblia. E ele descobriu que a salvação era pela fé e não pelas obras. E encantado com isso, começou a ensinar na universidade. Logo o Papa ficou sabendo. Aí mandou chamar ele para ele pedir perdão e se retratar. E diante do Papa, ele falou assim, mas eu não posso pedir perdão. A não ser que você me prove que eu esteja errado pela Bíblia. E o Papa não podia provar que ele estava errado pela Bíblia. E Martinho Lutero só não foi morto porque um amigo dele escondeu ele numa fazenda. Senão teria sido morto. Porque todo mundo que batia contra o sistema papal era morto sem piedade. John Hus foi queimado vivo, amarrado num poste. O Wycliffe, mesmo depois de morto, foi julgado, considerado herege, tiraram os ossos dele da sepultura, colocaram na praça pública e queimaram. Era cruel o negócio. Né? Mas Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e despertou o povo para a Bíblia. E em seguida veio a Revolução Francesa, comandada por Napoleão Bonaparte, e quando foi em 1798, o Papa Pio VI foi aprisionado e morreu no ano seguinte da prisão. E só aí, irmãos, houve liberdade religiosa e política. Porque o sistema papal dominava politicamente e religiosamente o mundo todo, através dos seus jesuítas, espalhados por todo o mundo. Então notem, aqui acabou o domínio político e religioso do sistema papal. Aí, irmãos, quando caiu o sistema papal, vagarosamente começou a voltar a Bíblia nas mãos do povo. Porque ninguém tinha Bíblia. E foi um período muito longo, ó, 1260 anos, sem Bíblia. Pensa numa tragédia. Aqui, olha, morreu uma geração, nasceu outra geração. Morreu uma geração, nasceu outra geração. E todo mundo que nascia, já nascia sem a luz da verdade. Tudo que sabia, era isso aqui que o sistema papal ensinava. Em nome de Deus e da Bíblia. Pensa numa situação lamentável. Aí você pergunta assim, mas pastor, se Deus é um só, e a Bíblia é uma só, por que tem tantas religiões na face da terra? Ou ramificações religiosas? Você já se perguntou isso? Cada dia você passa por aí, você vê uma placa diferente de igreja. Você vai para uma outra cidade e vê outras placas diferentes, que você nunca viu. E você fala, mas como é que pode esse monte de igreja, né? Se a Bíblia é uma só e Deus é um só? Pois é, a razão está aqui, ó. Nesse período de 1260 anos. Trevas espirituais. Ninguém sabia nada sobre Deus, de acordo com a Bíblia. Aí, quando a Bíblia começou a voltar nas mãos do povo, aí começaram a ler. Olha que legal, descobriu a verdade.
Aí então montou uma igreja. Aqui surge uma igreja. A outra começou a ler. Olha que legal, descobriu outra verdade. Foi lá e montou outra igreja. Aí surge outra igreja. O outro na Bíblia, olha que legal, descobriu outra verdade. Aí foi lá e montou outra igreja. E assim foi surgindo igreja, e não parou até hoje. Então, irmãos, veja, a razão maior, porque tem muitas denominações religiosas hoje no mundo, se deve a esse período aqui, ó, triste da história. Até o mundo muçulmano se levantou por causa disso aqui, ó. Então, se você queria saber por que tem tantas religiões no mundo hoje, com uma só Bíblia ou ramificações religiosas, agora você está entendendo por quê. É por causa desse período aqui, ó, de perseguição, tortura e morte, de intolerância religiosa. Só que o que é interessante notar é que cada uma descobriu uma verdade, ou mais de uma, mas não toda a verdade. Nenhuma descobriu toda a verdade. Nenhuma. Por exemplo, a luterana, de Martinho Lutero, descobriu uma verdade. Ele descobriu o quê? Que a salvação é pela fé e não pelas obras. Mas continuou comendo carne de porco, guardando o domingo, batizando criança, crendo na imortalidade da alma, porque não tinha descoberto toda a verdade. Aí surge os anabatistas, descobriram outra verdade, dizendo assim, olha, não pode batizar bebezinho, só pessoas conscientes. Mas continuou comendo carne de porco, guardando o domingo, crendo na imortalidade da alma, enfim, não descobriu toda a verdade. Então cada um que surgia, descobriu uma verdade ou mais de uma verdade, mas nenhuma descobriu toda a verdade. Mas Deus fala que a verdade seria restaurada por completo. Nesse período aqui, ó, a igreja verdadeira de Deus, que sempre existiu, fugiu para onde? Para o deserto. E lá a Bíblia foi escondida debaixo da terra. É por isso que nós temos a Bíblia hoje. Porque o povo de Deus foi para o deserto. E escondeu a Bíblia debaixo da terra. Aí, irmãos, quando foi... E aí, hoje eu não vou poder terminar o assunto, né? Porque o assunto, eu tenho que entrar nas 2.030 manhãs. Mas amanhã a gente vai continuar o assunto. Aí quando foi em 1844, aqui, nesse ano, Jesus Cristo, lá no céu, passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. Começou agora a oficiar como sumo sacerdote, no lugar santíssimo do santuário celestial. E nesse mesmo ano, na terra, começou a restauração da verdade. Deus levantou o seu povo novamente, restaurando toda a verdade que foi jogada por terra, chamados adventistas do sétimo dia. Que não surge aqui, ó, aqui ressurge. Surgiu no jardim do Éden, com 2 membros, Adão e Eva. E a igreja de Deus sempre existiu, com as mesmas doutrinas. E quando foi aqui, depois da perseguição, Deus levanta o seu povo novamente, restaurando toda a verdade que foi jogada por terra, denominados adventistas do sétimo dia. E isso vai ficar muito mais claro entre hoje e amanhã, esse ano aqui, ó, pela profecia. Mas veja, irmãos, agora que entendemos essa parte, volta para Daniel aí. Volta para Daniel. Capítulo 8, versículo 12. Aliás, 13. Agora mostra 2 seres celestiais conversando um com o outro. E um faz uma pergunta para o outro, veja aí, na visão de Daniel. Verso 13. Ele fala assim, ó, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Olha a pergunta, até quando durará a visão do sacrifício diário, ou seja, do tamide, do contínuo, e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Agora olhe para cá um pouquinho. Então Daniel viu 2 seres celestiais conversando com o outro, e um pergunta para o outro assim, ó, até quando vai essa miséria aí, ó? Até quando a verdade vai ficar por terra? Até quando a verdade vai ser pisada? Quando é que Deus vai tomar providência? Aí vem a resposta do outro ser celestial. Veja o versículo 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, a resposta é, depois de 2.300 tardes e manhãs, Deus vai tomar providência. A verdade vai ser restaurada por completo. Porque a pergunta foi, até quando, né, vai ter essa afronta?
a Deus, ao contínuo e ao povo de Deus. Até quando? Quando é que Deus vai tomar providência? E aí então veio a resposta. Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial será purificado. O santuário? O santuário celestial será purificado. Meus amigos, né? A pergunta foi até quando, né? Até quando a verdade vai ficar por terra? Quando é que Deus vai tomar providência? Né? Aí a resposta veio: até 2.300 tardes e manhãs, o santuário celestial será purificado. Né? Será purificado. Então, meus amigos, veja, aqui fala de um tempo específico, né, para entender a profecia. Vamos ver. Capítulo 8, versículo 15. Agora, 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de quê? De homem. E ouvi, verso 16, e ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Ulai, do rio Ulai, né? A qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Olha aí, o anjo Gabriel. Dá a entender a este a visão, a Daniel. Verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei o quê? Amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. O anjo Gabriel falou assim: Daniel, essa visão vai se cumprir quando? No tempo do fim. Não é agora, não. Versículo 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos. Daniel desmaiou. Está vendo aí? O rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé, no lugar onde eu me achava. Verso 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer quando? No último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao quê? Ao tempo determinado do fim. Não é agora. É no tempo do fim. Verso 20. Aliás, verso 26. 26. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva o quê? A visão. Porque se refere a dias ainda muito distantes. Bom, então hoje Gabriel veio e falou assim: Daniel, eu vou te dar a entender isso aqui, mas não é agora não. Escuta, vai ser no tempo do fim. Tá lá para frente. O cumprimento dessas 2.030 tardes e manhãs. Irmãos, o que significa na Bíblia tarde e manhã? Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo... Marca Daniel aí, tá? Deixa Daniel marcado. Gênesis, capítulo 1. Versículo 3. Gênesis, capítulo 1, verso 3. Aqui Deus começou a criar o mundo, né? E diz assim no verso 3, ó. Gênesis 1, 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o quê? O primeiro dia. Então o dia criado por Deus é formado de tarde e manhã. Olha o verso 8. Verso 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o quê? O segundo dia. E assim sucessivamente. Então o dia criado por Deus é formado de tarde e manhã. Então, irmãos, 2.300 tardes de manhã são 2.300 dias, certo? Certo? Só que em profecia, cada dia vale um ano. Vamos ver, Ezequiel 4, versos 6 e 7.
Lá antes de Daniel já tem Ezequiel, tá? Imediatamente antes de Daniel tem Ezequiel. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Você vai ver aqui que nas partes proféticas da Bíblia, não nas partes históricas, nas partes proféticas, cada dia vale um ano. Olha aí, ó. Achou? Verso 6, desculpe. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Verso 7. 40 dias te dei, cada dia, por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então aí está o texto, né? E tem outros textos também. Então cada dia vale um ano. Então quando fala aqui, irmãos, 2.300 tardes de manhã, são 2.300 anos. 2.300 anos. Então no final de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Né? Seria purificado. Então quando se cumpriria isto? No tempo do fim. E quando foi que começou o tempo do fim? Em 1798, quando foi aprisionado e morto o Papa Pio VI. Ali começou o tempo do fim. Então essa profecia iria se cumprir no tempo do fim, depois de 1798. Escutem, essa profecia iria se cumprir no tempo do fim, depois de 1798. Agora, Daniel, quando teve essa visão, irmãos, ele ficou impressionado. E ele começou a orar. E a orar. Volta para Daniel, capítulo 8, onde você marcou lá. E veja, irmãos, o que aconteceu. Capítulo 8. Nós lemos aí até o versículo 17, não foi? Não, até o 19. E depois lemos o 26. E aí então lemos o 27. Agora veja o capítulo 9, na sequência. Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de quanto tempo? 70 anos. Então Daniel começou a ler o livro do profeta Jeremias, e ele entendeu que o povo de Deus seria escravizado por 70 anos. Aí, quando ele descobriu isso, irmãos, na Bíblia, na profecia, ele ficou impressionado. O que ele fez? Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, o que mais? Súplicas, o que mais? Com jejum, o que mais? Pano de saco e cinza. Então Daniel começou agora a se humilhar diante de Deus em oração. Aí veja o verso 4. Verso 4. Diz assim, ó: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos como? Perversamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. E Daniel começa a orar aqui, irmãos, pelo povo de Deus, e se humilhar. E a oração é longa. O capítulo 9 todinho é uma oração.
Aí, irmãos, o que aconteceu quando ele estava terminando a oração dele? Veja o versículo 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade, aliás, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então Daniel está orando. Aí no versículo 20, diz assim, ó: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, olha aí, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, por volta das 3 da tarde. Gabriel agora veio novamente ter com Daniel. Verso 22. Ele queria o quê? Instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te entender o quê? O sentido, ou seja, a visão das 2.300 tardes e manhãs. Verso 23. No princípio das tuas súplicas, logo quando você começou a orar, saiu a ordem. Olha que bonito. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Irmãos, já pensou isso? Ó, o anjo de Deus, o anjo Gabriel, escuta, que ficou no lugar de Lúcifer, quando Lúcifer foi expulso do céu, o anjo Gabriel veio ter com Daniel e falou: eu vim para te fazer entender a visão que você teve, porque você é muito amado. Já pensou isso? Um anjo de Deus falar para você assim: ó, você é muito amado? Era o caso de Daniel. Aí, irmãos, ele começa a revelar agora as 2.300 manhãs. No verso 24, mostra 70 semanas dessas 2.300 manhãs. Que não vamos tratar hoje não, vai ser tratado amanhã isso aqui. Mas vamos ler aqui para você entender. Verso 24. 70 semanas estão o quê? Determinadas ou cortadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Agora aqui está o ponto que vamos tratar ainda hoje, esse aqui, ó, para terminar. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Então aqui está, irmãos, o ponto de partida que o anjo revela para Daniel. Quando começaria a contar as 2.300 manhãs, os 2.300 anos? Aqui, lê de novo o verso 25, o início, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para quê? Vamos ler de novo, verso 25. Sabe e entende, disse o anjo Gabriel, desde a saída da ordem, para quê? Para restaurar e para edificar Jerusalém. Está vendo? Aqui está o ponto de partida para as 2.300 manhãs. Aí ele detalha, né? As 70 semanas, como é que vai ser, ó. Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Então, vamos tratar só hoje das 2.300 manhãs. Amanhã, as 70 semanas e os detalhes. Então, notem, aqui na tela. Veja, sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Então, o ponto de partida para contar as 2.300 manhãs, os 2.300 anos, é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, veja, teve três decretos para a restauração. O primeiro decreto foi o decreto de Ciro, o segundo foi de Dario, e o terceiro de Artaxerxes. Onde é que está escrito isso? Vamos ler. Vamos ler.
Abre em Esdras, livro de Esdras. Esdras está antes de Salmos, tem Jó. Antes de Jó, tem Esther, Neemias e Esdras. Vamos lá. Esdras. Capítulo. Vamos ler aí um pouquinho antes, para entender melhor, não é? Os 3 decretos. Vamos ver aqui, ó. No capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1. Aqui está o decreto de Ciro. Diz assim, ó, no primeiro ano de Ciro, rei do quê? Da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, né? O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa, aonde? Em Jerusalém. Veja, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba aonde? A Jerusalém de Judá, e edifique o quê? A casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Paremos um pouquinho aqui, ó. Irmãos, aqui na tela. Então, Ciro emitiu um decreto. Escutem. Para edificação do templo em Jerusalém. Que ano que foi isso? 537 a.C. 537 a.C. Agora, veja o capítulo 6, verso 1. 6, verso 1. 6, verso 1. Tem um título aí, não tem? O que fala aí? O decreto de Dario. Capítulo 6. Então diz assim, ó. Então o rei Dario deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Está vendo? Em Equimetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se, para ser um lugar em que se ofereça sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura. Então aqui ele vai descrevendo. Aí então, irmãos, esse decreto que Dario fez foi para continuar a restauração do templo, porque Ciro deu início no ano 537. Dario continuou e terminou no ano 515 a restauração do templo. Se você continuar lendo isso, você vai ver. E aí então, irmãos, só vamos verificar aqui, ó, o versículo 13, verso 13, ó. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo a declaração do rei Dario. Está vendo? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram,
segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de quem mais? Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então, teve 2 decretos para a reconstrução do templo. 537, Ciro. Dario continuou e terminou no ano 515. Agora, no capítulo 7, tem um título aí, não tem? Artaxerxes envia quem? Esdras, aonde? A Jerusalém. E aí então, irmãos, mostra o decreto que ele emitiu agora para a restauração completa. Veja aí o versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. E aqui mostra o decreto dele, ó. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então ele deu o decreto agora para poder todos os judeus saírem de lá e reconstruir completamente Jerusalém. Então veja aqui, ó, o decreto dele, de Artaxerxes, foi no ano 457. Por isso, irmãos, que, atenção, por isso que os 2.300 anos, os 2.300 de manhãs, começa a contar no ano 457. Porque ele foi o decreto final, para a restauração completa. Então vamos agora aqui, ó. Aqui está a linha do tempo. O decreto, irmãos, olha aqui na tela. Foi no ano 456 mais um quarto. Então atingiu o ano 457. Não foi no início do 456. Foi no ano 456 mais um quarto. Já estava no ano 450, dentro do ano 457. Veja, e a partir de que começa a contar os 2.300 anos. E aí você então vai calcular o que acontece. O Gabriel falou que a profecia ia se cumprir no tempo do fim. Ou seja, depois de 1798. Porque aqui começou o tempo do fim. E a profecia iria atingir o tempo do fim, ó. Lá no tempo do fim. É que ia se cumprir. Então veja aqui, ó. Atenção agora para a matemática, hein? Vamos ver a matemática agora. 2.300 anos menos 457. Vamos calcular agora, hein? Atenção à matemática. 0 tira 7 dá? Não. 0 não dá para tirar 7. Não é? Então tem que emprestar um do vizinho. Mas o vizinho não tem nada para emprestar, porque é 0 também. Aí o vizinho empresta um do vizinho. E aí então, veja, ficou valendo 10. E o 3 ficou valendo 2. Agora o vizinho tem para emprestar, tem 10 aqui. Então agora o 10 empresta 1 para cá. Aí esse aqui fica 10 e esse aqui fica valendo 9. Certo? Olha a matemática. Agora sim, 10 tira 7 dá quanto? 3. 9 tira 5 dá quanto? 4. 2 tira 4, não dá, porque 2 é menor. Não dá para tirar 4. Então o 2 vai emprestar 1 do vizinho. Aí fica valendo 12. E o 2 fica valendo 1. Agora dá. 12 tira 4. Hein? 8. E 1. Então, deu que ano? 1843. 1843. Mas nós partimos do ano 457. Contamos 2.300 anos. E de 1843.
Agora veja, antes de Cristo, escutem, antes de Cristo, os anos eram contados de maneira decrescente. Veja, depois de Cristo foi crescente. Então, antes de Cristo era assim, olha, 4, 3, 2, 1. Aí na nossa contagem também tem o 0. Aí depois de Cristo começou a contar 0, 1, 2, 3, 4. Só que, de antes de Cristo para depois de Cristo, não aconteceu, não existiu o ano 0. Não existiu. Então toda conta que você faz, atenção, toda conta que você faz de antes de Cristo para depois de Cristo, vai dar um ano a menos. E você tem que colocar um ano a mais por causa do ano 0 que não existiu. Então, irmãos, a contagem que nós temos aqui deu 1843. Mas como não existiu o ano 0, então atinge o ano de 1844. Porque não existiu o ano 0. Então notem, meus amigos, que aqui foi 456 mais um quarto. Então aqui atingiu o ano de 1843 mais 3 quartos. Que dá o quê? 1844. Agora, irmãos, entendemos o que o anjo Gabriel falou. Depois de 2030 de manhã o santuário será purificado. Olha o que ele falou para Daniel. Deus vai tomar providência. A verdade vai ser restaurada depois de 2030 de manhãs. A verdade foi jogada por terra e pisada pelo sistema papal. Vai ser restaurada depois de 2030 de manhãs. E o santuário será purificado. Por quê? Porque o sistema papal é uma contrafação do plano da salvação em Cristo e tirou dele o contínuo. Então, meus amigos, aqui está o ano que começou a restauração da verdade. Deus levanta o seu povo novamente, restaurando toda a verdade que foi jogada por terra, pregando a verdade pura, cristalina e completa, chamada Adventista do sétimo dia. E nesse ano, lá no céu, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo, para atuar como sumo sacerdote, e começou o grande juízo de investigação. Escuta, então começou a purificação do santuário. Agora, você se lembra que na terra, no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, para fazer a purificação do santuário, enquanto ele estava lá dentro, a pessoa que se arrependesse de um pecado que cometeu ainda tinha perdão? Lembra disso que explicamos ontem e anteontem? Porque ele matava um cordeiro pelo povo? Pois é, Cristo hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Hoje, quem se arrepende de um pecado, e arrependido confessa o pecado a Deus o Pai, pede perdão em nome de Cristo, ainda tem perdão. Mas você se lembra que no santuário da terra, quando o sumo sacerdote terminava a purificação do santuário terrestre, e ele saía de lá, aí, dentre o povo de Deus, quem não tivesse confessado seus pecados durante o ano, e matado um cordeiro em seu favor, o que acontecia com ele? Morria na hora, onde quer que estivesse. Era eliminado do seu povo. Então notem que quando Cristo saiu do lugar santíssimo, do santuário celestial, aí acabou o tempo da salvação. Escuta, fecha-se a porta da graça. Aí vai cair 7 pragas na terra. E depois da 7ª praga, a volta de Jesus para buscar os seus fiéis. Então notem que estamos vendo hoje no grande dia do juízo. E como é que o povo de Deus ficava no dia do juízo? Do santuário terrestre? Em oração, jejum e contrição. Exame de consciência diante de Deus. Em santo procedimento ali, orando. Porque quando o sumo sacerdote saía de lá, irmãos, quem não tivesse arrependido e confessado seus pecados durante o ano e matado um cordeiro, ele era eliminado do povo de Deus. Então, irmãos, essa profecia nos revela que Cristo hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial, como nosso advogado. E enquanto ele está lá, ainda tem chance de salvação. Mas ninguém sabe quando é que ele vai sair de lá. Sabemos que está perto, por causa dos sinais da volta de Cristo. E quando ele sair de lá,
Aí quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salva mais. Vamos ler o último texto que mostra isso na Bíblia. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Apocalipse 22. É a última folha da Bíblia, viu? Aqui está a última folha da Bíblia. Último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, versículo 11. Olha o que diz no verso 11. Quando ele sair do santuário celestial, do lugar santíssimo, vai se cumprir isso aqui, ó. 22, 11. Continue o injusto fazendo o quê? Hein? Injustiça. Continue o imundo ainda sendo o quê? Imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem se salvou não se perde mais, mas quem está perdido não se salva mais. Acabou o tempo da graça. E no versículo 12 diz o quê? E eis que venho sem demora. E comigo está o quê? O galardão, a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meus amigos, quando Cristo terminar a sua intercessão no santuário celestial, fecha-se a porta da graça. O Espírito Santo que hoje está trabalhando na consciência humana vai deixar de trabalhar na humanidade. Ninguém mais se arrepende de pecados. Aí Jesus que está lá no santuário, deixa o santuário se enche de fumaça, como lemos ontem. Não tem mais intercessor. Agora o Espírito Santo permanece só no povo de Deus. Não age mais na humanidade. Aí cai 7 pragas na terra. A ira divina é derramada sem misericórdia. E depois da 7ª praga, a volta de Jesus para buscar os seus fiéis. Meus amigos, hoje Deus está nos convidando a viver em santo procedimento. Escuta, a vigiar a própria vida diante de Deus. Ser um homem de oração, uma mulher de oração. Dedicação a Deus. Deus está chamando cada um aqui para subir a escada da santidade. Não se acomodar, ficar meramente correndo atrás do material, mas se preocupar com a sua salvação. Hoje não dá tempo de mostrar aqui um gráfico que eu coloquei aqui, mas eu queria pular esse gráfico agora. Para partir para o final. Em breve, irmãos, Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento do mundo. Então, quando você estuda a profecia assim claramente, você percebe uma coisa: não estamos abandonados aqui. Irmãos, não estamos abandonados aqui no planeta Terra. Deus, o Eterno, que cuida de todo o universo, com bilhões de galáxias, com muitos mundos criados por Ele, e seres criados de outros mundos, Deus se importa conosco. A prova disso é que Jesus veio a esse mundo aqui, ó, em nosso socorro. Essa é a prova. E a profecia fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então nós, o planeta Terra é a ovelha perdida, que Ele veio para buscar. Entende? Então Deus se importa com você. Deus se importa comigo. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha vida eterna. E esse Jesus que venceu o diabo, pagou o preço do nosso pecado na cruz, e venceu a morte e a sepultura, está vivo no céu. É o nosso advogado. E Ele nos defende das acusações do diabo. E hoje, Ele nos convida a vivermos em santo procedimento, em comunhão com Ele. Porque esse Jesus que está no céu como nosso advogado, Ele vai voltar para buscar os seus fiéis.
Então é momento, irmãos, de abandonar a velha vida. Ontem falamos isso aqui. Deus está chamando você para abandonar a velha vida, viu? E subir a escada da santidade. Então aquilo que você pratica que não pertence a Deus, tem que orar a Deus e largar. Romper barreiras. Porque Jesus vai voltar para buscar você e a mim. E Deus está chamando. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vencendo e para vencer. E enquanto Ele não volta, Ele está trabalhando pelo Espírito Santo na sua consciência. E na minha. E louvado seja Deus por isso. O Espírito Santo, irmãos, nos convence do pecado, da justiça que é Cristo e do juízo. Por isso, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E Ele bate. Ele fala, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E essa casa representa o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. E Ele quer entrar no seu coração e no meu coração, viu? E quer mudar a nossa vida. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Está escrito, dá-me o teu coração. Porque Ele pode moldar, mudar. Entende? Ele pode transformar. Eu não sei o que você tem feito por meio do seu corpo. A profecia fala que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Agora, o que é que você tem feito por meio do corpo? Né? Temos 5 sentidos, irmãos, que são as janelas da mente. É a visão, o tato, o olfato, a audição e o paladar. Tem que cuidar desse negócio aqui, ó. O que você anda ouvindo? O que você anda contemplando? O que você anda comendo? É alimento ou é desgraça? Entende, irmãos? Temos 5 sentidos. Temos que cuidar com isso. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer, irmãos, que cada um seja cheio do Espírito Santo. Os batizados e os não batizados. E Deus, irmãos, convida você que não é batizado a tomar uma atitude, uma decisão de ser batizado. Como a Bruna foi ontem aqui. Então Deus chama cada um aqui que não é batizado a ser batizado. Urgente. Abandonar a velha vida, ser batizado e subir a escada da santidade. Deus chama. E os que já são batizados, Deus chama para subir a escada da santidade. E Deus convida cada um para seguir a verdade bíblica. Sem hesitação. Mas seguir a verdade. Porque Ele vai voltar para buscar você e a mim. Agora a pergunta é, você gostaria de abrir o coração a Ele nessa noite? E dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou entendendo a Tua palavra. E estou sentindo o Teu chamado para uma nova vida. E eu gostaria que o Senhor me abençoasse. Que o Senhor me fortalecesse. E eu gostaria de orar por você, viu? Que já é batizado e você que não é batizado ainda. Hoje não vou chamar à frente não, mas eu quero saber quantos temos hoje conosco que não são batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Levanta a mão. Não tenha vergonha não. Fique em pé. Levante-se. Vamos orar por você e pela sua família. Hoje não vamos chamar na frente não, mas queremos ver você. Levante-se aí, se manifeste na presença do Senhor. Porque queremos orar por você de modo especial, né? Tem mais alguém que está sentado, que não é batizado ainda na Igreja Adventista? Se tiver, esse é o momento, viu? Manifeste-se na presença de Deus. E nós vamos orar. Parabéns. Tem alguém que estava afastado da igreja e está retornando agora? E precisa do poder para vencer? Se tiver, coloque-se em pé também. Vamos clamar a Deus a misericórdia. Louvado seja Deus. E nós queremos orar por você também que já é batizado há mais tempo. Se você deseja, coloque-se em pé também. Vamos clamar a Deus por misericórdia. Nós vamos ter um hino especial. Vamos chamar nosso cantor. Cadê o microfone dele? Já está vindo. Pode colocar o hino. É o microfone amarelo. Enquanto ele canta, você medita e ora em seu coração.
Esse é um hino muito bonito e apropriado. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, Na Nova Jerusalém. o lago de cristal. Imagine esse sonho. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Imagine essa cena, Foi né? quando um jovem me tocou, Chegou um jovem chamou meu nome e eu olhei. e chamou pelo nome. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz De Cristo. onde então você orou e aceitei ao meu Jesus. Que bênção, né? Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Imagina a felicidade eterna, né? E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, Imagine você que trabalha ajudando as pessoas, né? pois deu um livro a outro alguém, É a Bíblia. falando de Jesus. Jogaram fora o livro, Imagina. encontrei e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Milagres, né? Que vamos conhecer no céu. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Que bênção. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Coisa que ninguém viu. O que na terra ninguém viu, mas no céu se revelou. Vamos conhecer muitas pessoas no céu que foram salvas por nossa influência. Sei que lá no céu Por sua influência. ninguém irá chorar, Nenhuma lágrima de mas tristeza. acho que senti uma lágrima rolar. De alegria, é claro. Jesus então chegou, tocou em minhas mãos e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Nós que devemos agradecê-lo, né? Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou
entregar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Veja, irmãos, a importância de você e eu ajudarmos outras pessoas, né, a conhecer o caminho de volta ao céu. O hino que ele cantou fala disso, né, de uma pessoa missionária, quando chegou no céu, e começou a conhecer muitas pessoas que ele, né, por influência direta ou indireta, ajudou a chegar no céu. Né? Então você que está convidando alguém, está trazendo alguém para cá, né? Tudo isso Deus está vendo e anotando. Né? E quando chegar no céu você vai ver os frutos, né? E ficar até surpreso de tanta gente. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Foi o que ele cantou. Não é? Então veja, amanhã convida mais pessoas, né? Para estar conosco. Agora não se esqueça, você que não é batizado ainda, que você pode ser batizado no final dessa semana, ou no meio da semana, né? Como queira, mas não pode passar de sábado. Então se a sua ficha não foi preenchida ainda, a ficha de batismo, fale conosco, tá bom? Vamos orar por isso, feche os olhos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Deus eterno, o Senhor é de eternidade a eternidade. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor rege todo o universo com a força do teu poder. O Senhor é o doador da vida. O Senhor é quem mantém a vida em todo o universo. E nós, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor se importa conosco. O Senhor, nosso Deus, veio em nosso socorro, em Cristo e por Cristo. E nós te louvamos, Pai, porque Cristo veio e venceu onde Adão fracassou. Venceu o diabo. Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. E ao terceiro dia, venceu a morte e a sepultura. E garantiu nossa salvação. E nós te louvamos, Pai, porque entendemos pela Tua palavra, que hoje Ele está vivo junto ao Teu trono de graça. Como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso mediador. E nós sabemos que o Senhor, Pai, nos abençoa através de Cristo Jesus. E nele e por Ele, Pai, nos achegamos a Ti, para Te agradecer. E ao mesmo tempo pedir ao Senhor, que o Senhor continue nos abençoando com o Espírito Santo. Continue trabalhando forte em nosso coração, Pai, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Para que não venhamos a cair em tentação, Senhor, mas para que possamos honrar o Teu nome, para que possamos colocar em prática na vida a Tua palavra, para que possamos guardar os Teus mandamentos por amor a Cristo. Então toma cada um aqui em Teus braços, Pai, e abençoa segundo a Tua sabedoria. Os que já são batizados, Pai, ajuda, para que nenhum venha fracassar. Os que não são batizados ainda, Senhor, que sejam batizados com alegria, Senhor, entendendo a Tua palavra, o Teu chamado, e possa se preparar cada dia melhor para o Teu reino. Assim, Pai, nós clamamos que o Senhor nos despeça com a Tua paz. Leva-nos para casa na proteção dos Teus santos anjos. Nos dê uma boa noite de repouso em Tua presença e um despertar feliz para mais um dia de lutas, conquistas e vitórias. E traga-nos de volta amanhã com o Teu braço forte. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos com a equipe de louvor e até amanhã, se Deus nos permitir. Venha, Senhor.